Para combater a fome, é preciso retomar programas sociais, ampliar a participação popular e implantar a reforma agrária, segundo representantes do MST e do Movimento de Mulheres Camponesas, ouvidas pelo De Olho na Resistência. No novo quadro Brasil no Mapa, uma cartografia dos conflitos socioambientais pelo país. E no De Olho na Cultura, falamos dos saberes e das práticas de cura das raizeiras. O golpe, ele simplesmente disse assim, ó, o lençol tá curto, tudo que tem vai para as empresas, vai para o agronegócio. Não existia política praticamente para a agricultura familiar camponesa. E se pensar com recorte indígena, quilombola, pior ainda. Mulheres, então, não existiam. Michela Calaça, do Movimento de Mulheres Camponesas e agora assessora na Secretaria-Geral da Presidência, se refere à investida contra os povos verificada no governo Temer e intensificada no governo Bolsonaro. Diante desse esvaziamento, o novo governo recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que havia sido extinto no governo Temer, e adicionou a insígnia da agricultura familiar, o que vem sendo avaliado de maneira positiva pelos movimentos sociais. Você tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é o Ministério da Produção de Alimentos. Os dados têm mostrado que é a agricultura familiar que produz 70% do que está na mesa do povo, né? Das coisas que as pessoas comem no seu dia a dia. Então, esse ministério tem um papel fundamental de ter política de assistência técnica. A ida da Conab para esse ministério é extremamente importante, porque você vai pensar uma política de abastecimento, né? Para a gente não viver o que a gente viveu com o preço do arroz. Além disso, foi instituída uma subsecretaria de Mulheres Rurais e 4 secretarias nacionais. Além de reestruturado, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em sua elaboração, contou com a participação popular. A transição do agrário, eu acho que foi uma das mais interessantes. A gente teve plenárias com 1000 pessoas, muita representação de todas as regiões. Você teve muitos camponeses, pescadores, quilombolas, indígenas atuando para dizer assim, ó, esse ministério é nosso, tem que ter a nossa cara. Para as séries ADISH da Direção Nacional do MST, para superar a fome serão necessárias ações imediatas. A perspectiva do combate imediato à fome é uma perspectiva de construção de políticas de segurança alimentar que passam por políticas públicas que inclusive já existem, oriundas de outros governos, é claro que não do último, mas como é, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um projeto de soberania alimentar, que daí vai para além da gente matar a fome, para além da gente comer 3 vezes por dia, para além da gente, estancar essa dor de imediato. Aí, sim, a gente pensar num projeto estrutural que nos leve a ter as condições para desenvolver tecnologias, para desenvolver estruturas, agroindústrias, reforma agrária também passa por aí. Reforma agrária. Bem, chegamos a um ponto que é importante para nós aqui do De Olho nos Ruralistas. A Michela Calaça perguntamos se haverá espaço para a reforma agrária no governo Lula. Eu acredito que sim. A gente sabe o quanto é estruturante a reforma agrária para o enfrentamento da fome. O quanto é estruturante a reforma agrária para se pensar uma produção de alimentos saudáveis. Então, eu tenho certeza que terá espaço no governo, a gente vai precisar construir novas formas. Que sim, reforma agrária é estrutural para pensar o país, né? O desenvolvimento do país, né? Não é só enfrentamento à fome, não é só... Esse é uma questão histórica e com certeza os movimentos vão fazer muita luta e vai ter reforma agrária. Para o MST, que esteve com Lula na eleição e que tem quadros no governo, as ocupações de terra continuarão sendo uma importante ferramenta de luta. Enquanto houver gente sem terra, terra sem gente, enquanto a reforma agrária ela puder ser a ressignificação das condições de vida com dignidade para o povo brasileiro, a missão do MST, enquanto movimento social, é sim seguir organizando esse povo para poder lutar por uma vida melhor, por uma qualidade de vida melhor e por um mundo melhor. Paralelamente a esses desafios, foi adicionada mais uma camada de luta para os movimentos sociais, a resistência contra as investidas de golpe e atos terroristas.
fortalecer esse governo é fundamental, mas mais do que isso, fortalecer a luta nas ruas também. A gente entende que o governo sozinho em si, a vontade política em si do Estado brasileiro não é capaz de pôr essa derrota política estratégica a esse projeto povo antidemocrático e que vem na contramão da história, que é esse projeto da extrema-direita. Para a defesa da democracia, foi estruturada uma frente ampla em torno do presidente Lula. Como sabemos, essa frente foi formada também por representantes do agronegócio. O agronegócio, ele é excludente, ele é violento, ele mata, ele envenena, ele queima, ele nem expulsa as pessoas do campo, ele não produz alimentos. Considerando isso, parece contraditório para o governo eleito preservar a democracia e ao mesmo tempo acabar com a fome. Porém, a Frente Ampla também conta com setores populares. É claramente um governo dos trabalhadores e das trabalhadoras, claro, em frente ampla, a gente sabe todos os desafios, mas acho que o papel nosso no governo é o papel de construir, reconstruir o Brasil a partir da nossa visão nessa frente ampla. Ela é ampla, ela também tem nós, né? Ela não é ampla só para o outro lado, ela é ampla porque tem os lutadores e lutadoras do povo. A cartografia que trazemos nessa semana é o mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil. Desde 2010, a Fiocruz levantou e caracterizou 623 conflitos que afetam a saúde e o ambiente de populações em todos os estados do país. O foco do mapeamento está na visão das populações atingidas, suas demandas, estratégias de resistência e propostas de encaminhamento. O levantamento considera não apenas o olhar e a população atingida, indígenas, quilombolas, ciganos, geraizeiros, pescadores artesanais, entre outros, mas também o tipo de dano à saúde enfrentado. Disponibiliza ainda uma síntese do conflito e as fontes de pesquisa e documentos usados em cada caso. Além disso, denuncia a atividade econômica que gerou o conflito, tais como agroindústria, mineração, hidrelétricas, pecuária ou uso de agrotóxicos. Na descrição você encontra o link para o mapa. Vale a pena consultá-lo sempre que quiser se informar sobre as ameaças aos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Me aprendi muito com as plantas caseiras, né, fazendo chá para os filhos, criei 12 filhos através dando remédio caseiro, só assim, na comunidade também. O conhecimento de cura das plantas é tesouro ancestral das raizeiras e dos raizeiros. Em sua maioria mulheres, elas tratam da saúde de suas comunidades por meio de remédios caseiros, dietas, chás, banhos, benzimentos, orações, conselhos, aplicação de argilas, uso de essências. Eu sou Luceli Moraes Tio, da comunidade quilombola do Cedro, tataraneta do Chico Moleque e neta da Maria Barba. Foi com a pessoa que me passou seu ensinamento. Hoje eu sou uma herdeira dos conhecimentos dela. Herdeira de vastos conhecimentos, pois as raizeiras cultivam ou extraem as plantas medicinais. As plantas são igual a gente mesmo. Cuidou, desenvolve. Elas sabem também qual parte das plantas colher, raiz, folhas, frutos e em qual horário, como armazená-las e como preparar remédios caseiros. E claro, elas diagnosticam os males. E quando a gente vê uma pessoa que está com problema, você vai refletir aquilo que você vai fazer para ajudar aquelas pessoas. Todos esses saberes para as raizeiras precisam ser reconhecidos e valorizados. Elas sabem fazer remédio e buscam ter o direito reconhecido de fazer remédio. As raizeiras do Cerrado, por exemplo, criaram um protocolo em defesa do direito de praticar a medicina tradicional. Em alguns estados, como em Minas Gerais, elas lutam pelo reconhecimento do ofício pelo IFAM. E as lutas não param por aí. Como costuma dizer Luceli Pio, a sabedoria das raizeiras não tem dono, somente herdeiros. Assim, elas enfrentam também empresas e pesquisadores que tiram da comunidade direitos sobre os conhecimentos que elas produziram secularmente. Elas têm de enfrentar ainda o desmatamento, pois... Uma árvore, você vai mais uma distância, lá tem uma aroeira. Então a árvore ela não fica sozinha, ela é consociada das outras árvores para ela poder sobreviver.
As formas de fazer, preparar, cuidar, semear, curar das raizeiras são fruto de décadas de experimentação, observação e criação coletiva de comunidades, transmitidas sobretudo pela oralidade, procurando registrar, catalogar e disponibilizar a mais gente tantos conhecimentos. 262 raizeiros e raizeiras de Goiás, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais escreveram suas fórmulas na Farmacopeia Popular do Cerrado. O livro está disponível no link na descrição. E fique tranquila que as medidas estão em gramas, não mais em pratos e punhados como constava nas receitas mais antigas. Com muito orgulho, eternizar essa ciência do bem viver. De olho nas raizeiras, de olho na resistência, de olho nos suralistas. E aos raizeiros desse mundo agradecer.